Olá pessoal, meu nome é Ana Lívia, eu sou do terceiro ano de administração do ensino médio com curso técnico em administração. Eu vou falar um pouco para vocês sobre Ibirama na Era Vargas. Bem, os meios de comunicação, como o jornal A Notícia, lançado em 24 de fevereiro de 1923 em Joinville, eles de alguma forma contribuíram para agregar simpatizantes ao regime nazista e o processo de germanização em Santa Catarina. O pesquisador Ternes escreve que a afinidade ao jornal tornou-se mais intensa a partir de fevereiro de 1932, quando o proprietário concede generosos espaços a um novo personagem da cena política mundial chamado Adolf Hitler. Na edição de 13 de julho de 1934, a capa do jornal estampa três grandes ilustrações. De um lado, Adolf Hitler, de outro, o fascista italiano Benito Mussolini e ao centro, a suástica nazista. No alto da página, a manchete traduzia uma frase que dizia assim, a frase do Führer: a justiça é a vontade firme e constante de dar a cada um que lhe é devido. Ainda tem no subtítulo o complemento da linha editorial que diz assim: pela vontade inflexível de Hitler, a Alemanha voltará à posição que lhe pertence, como expoente de cultura e de civilização do mundo. Cabe também lembrar que Adolf Hitler, com sua obstinação de dominar o mundo, ele também lançou olhares de interesse para a América do Sul. A influência das conquistas dos novos territórios pelos alemães contribuiu para a formação de simpatizantes brasileiros aos ideais nazistas, tais como o Plínio Salgado, que havia sido fundador da Ação Integralista Brasileira, que é a AIB, em 1932. Ele transformou-a em um partido político. Bem, mas a pergunta que não quer calar é o quê? O que representou a Segunda Guerra Mundial para as cidades catarinenses? Bem, nas medidas nacionalistas de Vargas, para toda a região sul do Brasil, onde se encontravam as colônias alemãs, foi estabelecido que cultos religiosos somente poderiam ser professados na língua portuguesa, jamais escritos em alemão, ou ditos em alemão. Jornais não circulavam, assim como as escolas com o ensino em alemão ficaram proibidas de funcionar. As tentativas de professores para ministrar aulas em português com as aulas em italiano, polonês e alemão, que os italianos e poloneses também eram perseguidos, eram frustradas, porque a maioria das crianças não entendia a língua brasileira, como comprovado pelo exemplo da professora que lecionava na comunidade do Morro do Estevão, em Criciúma, cujos alunos tentavam se comunicar, mas a professora não entendia. As coisas se tornaram piores a partir de 1942, quando o Brasil ele oficializa a entrada na guerra. Intensifica-se então a perseguição aos alemães, cujas prisões obrigadas a modificar currículos e dispensar professores que não ministrassem língua portuguesa. O uso de língua estrangeira foi proibido e escolas que recusassem a cumprir a lei eram fechadas. A nota publicada no jornal Folha do Povo, de Porto União, com o título que dizia assim: fechada a escola Getúlio Vargas em Amônia por administrar cantos em língua alemã e não corresponder ao espírito de nacionalização. Ela era mantida pelo padre Francisco Eignan. No caso de insistência das pessoas, eles teriam óleo de rícino derramado garganta abaixo. Bem, aqui eu vou abrir um parênteses para explicar o que era esse óleo. Bem, ele é um óleo que é retirado da mamona e ele tem sido usado como um instrumento ele era utilizado como um instrumento de tortura em regimes fascistas.
Ele pode causar diarreias e desidratação em seus inimigos ou prisioneiros de guerra. Se era para matar a pessoa, ele também poderia ser misturado com gasolina. Bem, então, e também tinha no caso das pessoas que fossem fazer compras. Então, no caso delas, no caso de uma pessoa que fosse fazer de uma lista de compras, cujo pedido fosse pronunciado em alemão, a mesma deveria ser engolida pelo solicitante. O Vale do Itajaí, com uma população formada por um grande número de descendentes de italianos, poloneses e alemães, ela sentiu os reflexos da época da nacionalização instituída por Vargas. Mesmo após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1935, visto que o local era considerado um local de fortes vínculos, fortes elos com a Alemanha. Desta mesma maneira, sobre a perspectiva do Estado Novo, apoiava as ações nazifascistas utilizadas pelos alemães e italianos durante a guerra. As perseguições elas não pararam de acontecer. Foi um tenso período em que as resistências de alemães, italianos e poloneses e lojas comerciais com nomes germânicos foram apedrejadas, e a pessoa que era alemã, ou os alemães, eles passaram a ser motivo de chacota, de sofrer xingamentos. Aqueles mesmos imigrantes que vieram ao longo do século XIX e XX, importados pelo governo do Brasil, justamente para embranquecer a raça brasileira, eles passaram a ser vistos como traidores e racistas, e a sua imagem foi demonizada para poder formar um imaginário de medo e repressão na população. As residências eram revistadas por oficiais em plena madrugada, e algumas vezes até o fogão a lenha era utilizado, que era utilizado no preparo de alimentos. Ele também era utilizado para a queima desses objetos de obras, de livros em alemão. E assim, as colônias estavam mergulhadas num constante pânico.